No coração do Nordeste do Brasil, onde o sol parece nunca descansar e a terra respira poeira e vida, estende-se um bioma único no mundo, a Caatinga. Uma paisagem de extremos, onde apenas os mais engenhosos sobrevivem. Entre espinhos, cactos e secas eternas, habita uma fauna surpreendente e repleta de estratégias, cores e segredos. Hoje, descobriremos 15 animais incríveis que desafiam o calor, a escassez e o tempo, para nos lembrar que a vida sempre encontra uma forma de continuar. Número 1. Tatu-bola, Tolypeutes tricinctus. No coração árido do Nordeste do Brasil, onde a terra racha sob o sol e a chuva é uma visitante escassa, habita uma criatura que parece ter saído de um conto de engenho natural, o tatu-bola. Pequeno, discreto e surpreendentemente resistente, este tatu é o emblema vivo da Caatinga, o bioma mais seco da América do Sul. Ao contrário de outros tatus, o tatu-bola possui uma habilidade que o torna único em todo o reino animal. Pode se enrolar completamente sobre si mesmo até formar uma esfera perfeita. Sua carapaça, uma armadura natural composta por placas ósseas flexíveis, se fecha com tamanha precisão que deixa de fora até mesmo o ar quente do ambiente. É sua defesa mais eficaz contra os predadores, que só podem olhar, impotentes, aquela bola blindada impossível de morder ou abrir. Esse talento tão peculiar o transformou em símbolo de proteção e adaptabilidade. Não é por acaso que o Brasil o escolheu como mascote oficial da Copa do Mundo de Futebol de 2014, sob o nome de Fuleco, uma referência à ecologia. Por trás dessa fama, no entanto, há uma história muito mais profunda, a do frágil equilíbrio entre sobrevivência e ameaça. O tatu-bola é endêmico do Nordeste brasileiro, o que significa que não existe em nenhum outro lugar do planeta. Ele vive em regiões onde a vegetação espinhosa domina a paisagem e as temperaturas superam os 40 graus. Nessas condições extremas, ele desenvolveu estratégias engenhosas. Seu metabolismo é reduzido ao mínimo durante as horas de maior calor, e ele se alimenta principalmente de insetos que encontra ao escavar o solo com suas poderosas unhas dianteiras. Mas o mais fascinante é sua capacidade de ler o clima. Antes de uma tempestade, ele costuma deixar suas tocas, como se pressentisse a umidade que em breve suavizará a terra. Os habitantes da Caatinga aprenderam a observá-lo como um pequeno oráculo natural. Se o tatu-bola aparece, dizem, a chuva está próxima. No entanto, sua sobrevivência está longe de ser segura. A expansão agrícola, o desmatamento e a caça ilegal reduziram drasticamente seu habitat. Durante anos, pensou-se que estava quase extinto, até ser redescoberto em áreas protegidas. Hoje, graças a programas de conservação, sua população começa lentamente a se recuperar. Ver um em liberdade ainda é um privilégio, uma cena que resume a tenacidade da vida na Caatinga. Além de sua aparência curiosa, o tatu-bola cumpre um papel ecológico essencial. Ao cavar o solo em busca de alimento, ele areja a terra, ajuda a distribuir sementes e controla populações de insetos. É um pequeno engenheiro do ecossistema que mantém o equilíbrio invisível do deserto. A Caatinga, apesar de sua aparência seca e dura, é um território de resistência. Cada espécie que a habita, desde aves até serpentes, incorpora uma lição sobre adaptação. O tatu-bola foi o primeiro a ensiná-la. A força nem sempre reside na potência, mas sim na forma de proteger o essencial. Dessa maneira, o pequeno tatu-bola não só simboliza a Caatinga, mas também a capacidade da natureza de sobreviver com elegância mesmo nos ambientes mais implacáveis. E, enquanto o vento levanta a poeira dourada do Nordeste brasileiro, este diminuto guardião continua rolando pela história, lembrando-nos que no equilíbrio entre vulnerabilidade e defesa se encontra a chave da vida. 2. Gato do mato, Leopardos tigrinos. Quando o sol se põe atrás dos arbustos espinhosos e a Caatinga se tinge de tons alaranjados, outro habitante acorda e assume o lugar do tatu-bola. É o gato do mato, um felino pequeno e arisco, que se move entre as sombras como se fizesse parte delas. Onde o tatu-bola se defende fechando-se sobre si,
O gato do mato sobrevive desaparecendo da vista. Sua pelagem, salpicada de manchas douradas e pretas, confunde-se com a paisagem seca, com a terra rachada e os arbustos que o vento retorce. Mede pouco mais de meio metro, mas sua elegância e precisão não ficam devendo nada às grandes feras do continente. Na Caatinga, onde cada movimento deve ser justificado com energia, este felino é um mestre do sigilo e da economia de esforço. Durante a noite, ele patrulha seu território com passos leves, quase inaudíveis. Caça pequenos roedores, aves, mas, para além de sua destreza como caçador, o gato do mato é um termômetro do ecossistema. Sua presença indica que a cadeia trófica, o delicado equilíbrio entre presas e predadores, continua funcionando. Se ele desaparece, é sinal de que algo maior está falhando. O gato do mato tem ainda uma característica que surpreende até mesmo os biólogos. Ele pode variar sua atividade de acordo com o ambiente. Em regiões onde abundam predadores maiores, como a onça parda, puma, ele se torna mais noturno, mas em zonas tranquilas, se aventura até mesmo ao amanhecer. Essa flexibilidade é uma das razões pelas quais ele sobreviveu em uma paisagem tão mutável e extrema. No entanto, seu maior inimigo não tem presas nem garras, é o avanço humano. O desmatamento e a fragmentação do habitat reduziram seu território, obrigando-o a se deslocar entre pedaços de vegetação cada vez mais isolados. Mesmo assim, seu instinto permite que ele se adapte às margens de plantações e pequenos povoados, onde continua caçando discretamente, sem ser visto. Às vezes, os moradores o confundem com um gato doméstico, embora bastem seus olhos, profundos, dourados, inquietos, para notar a diferença. Não pertence a ninguém, nem busca companhia. O gato do mato é um símbolo de independência selvagem, um lembrete de que a natureza nem sempre se deixa domesticar. No silêncio escaldante da Caatinga, este felino representa o oposto do tatu-bola. Se aquele sobrevive se fechando, o gato do mato o faz fundindo-se com o ambiente. Duas estratégias distintas, um mesmo objetivo: resistir. Assim, a cada noite, enquanto o vento sopra e as estrelas vigiam do alto, o gato do mato continua sua ronda. Invisível, paciente, essencial. Um pequeno caçador que mantém viva a harmonia silenciosa do bioma mais seco do Brasil. 3. Guariba ou macaco uivador, Aloata ululata. Na Caatinga, quando a noite começa a ceder e o horizonte mal se tinge de luz, um som profundo atravessa o ar seco. É um rugido que parece surgir das entranhas da mata, o chamado do guariba, também conhecido como macaco uivador. Sua voz, grave e vibrante, pode ser ouvida a quilômetros de distância. Não há outro som igual neste bioma. É o hino matinal do Nordeste brasileiro, um anúncio de que a vida, mesmo na aridez, continua a pulsar. O guariba é um primata robusto, de pelagem avermelhada ou castanho escura, que habita os últimos trechos de mata úmida, dentro da Caatinga. Ali, entre galhos retorcidos e folhagem dispersa, ele se move com uma calma majestosa, utilizando sua cauda preensil como um quinto membro. Essa cauda, forte e sensível, permite que ele se pendure nas árvores e se desloque sem dificuldade, um detalhe que demonstra sua perfeita adaptação ao ambiente. Seu rugido tem uma função que vai além da beleza sonora. É uma estratégia de comunicação e defesa. Os machos o emitem para marcar seu território e advertir grupos rivais, evitando confrontos físicos que consumiriam energia valiosa. Em um ambiente onde cada caloria conta, o som se torna ferramenta de poder. Curiosamente, esse rugido provém de uma estrutura óssea especial em sua garganta, o osso ióide, que atua como uma caixa de ressonância natural. Durante o dia, o guariba mantém um ritmo pausado. Alimenta-se principalmente de folhas, frutas e flores, selecionando com cuidado os ramos mais tenros. É um animal tranquilo, de olhar reflexivo, que passa boa parte do tempo descansando para conservar energia. No entanto, quando o grupo se desloca, o faz com coordenação surpreendente. As fêmeas carregam os filhotes nas costas, enquanto os machos vigiam dos pontos mais altos.
Este macaco é uma peça-chave no equilíbrio ecológico da Caatinga, pois dispersa sementes através de seus deslocamentos. Cada fruta que consome acaba contribuindo para o renascimento da mata, semeando vida em um terreno que muitos considerariam estéril. De certo modo, o guariba age como jardineiro do deserto, ajudando a manter a diversidade vegetal que sustenta tantas outras espécies. Não obstante, sua serenidade natural contrasta com a fragilidade de sua situação. O desmatamento fragmentou seu habitat e reduziu as áreas onde pode viver em liberdade. Muitos grupos sobrevivem isolados, cercados por plantações ou pastagens, sem possibilidade de troca genética. Mesmo assim, o guariba resiste, agarrado às árvores que ainda se mantêm de pé. Em um bioma onde muitos animais se escondem ou calam para sobreviver, o guariba levanta a voz. 4. Jaritataca, Conepatus semistriatus. Nas paisagens secas da Caatinga, onde o ar parece imóvel e o solo se abre em fendas profundas, esconde-se um pequeno animal que não precisa de presas nem garras para se defender. Chama-se Jaritataca, e embora sua aparência lembre a de um gambá listrado, sua estratégia de sobrevivência é, literalmente, inesquecível para quem se aproxima demais. Sua defesa mais temida não é a velocidade nem a força, mas sim o odor. Quando se sente ameaçada, a jaritataca emite um líquido fétido a partir de glândulas situadas sob a cauda. Este spray, carregado de compostos sulfurosos, pode atingir vários metros de distância e deixar uma marca olfativa que perdura por dias inteiros. Para os predadores, a mensagem é clara: não vale a pena o risco. Sob essa reputação mal cheirosa, no entanto, esconde-se um caçador meticuloso. A jaritataca passa as noites escavando o solo seco com suas patas dianteiras, em busca de insetos, larvas e pequenos répteis. Possui um olfato tão apurado que pode detectar sua presa sob camadas de terra endurecida pelo sol. Quando encontra algo, desenterra com precisão cirúrgica e se alimenta com calma, sem desperdício. Durante o dia, evita o calor, refugiando-se em tocas abandonadas ou entre raízes. Sua pelagem, preta com uma faixa branca que percorre o dorso, não é apenas um adorno. Atua como advertência visual. Na natureza, cores contrastantes costumam ser um aviso, uma forma de dizer, não se aproxime. E a jaritataca sabe disso muito bem. Este pequeno mamífero é também um aliado silencioso do ecossistema. Ao controlar populações de insetos e ao escavar, contribui para arejar o solo e melhorar a qualidade da terra. Sua presença mantém o equilíbrio em um ambiente onde os recursos são escassos e cada espécie cumpre um papel preciso. O curioso é que, apesar de sua fama de pestilenta, a jaritataca é um animal tranquilo e tímido. Só recorre à sua arma química quando não tem escapatória. Primeiro, tenta fugir. Se não consegue, levanta-se sobre as patas dianteiras, arqueia o corpo e mostra a cauda, um gesto teatral que funciona como advertência final. Se o intruso insiste, então ela dispara. Pesquisadores que a estudaram garantem que sua pontaria é tão precisa que poderia ser considerada uma defesa de alta tecnologia biológica. Ao longo dos séculos, os habitantes da Caatinga aprenderam a respeitá-la. Muitos camponeses até a consideram um símbolo de limpeza natural, pois elimina insetos que prejudicam as plantações. Alguns relatos populares a retratam como um espírito protetor da mata, que patrulha os arredores das casas rurais durante a noite. Mas, como tantos outros animais da Caatinga, a jaritataca enfrenta a ameaça da perda de habitat. A expansão agrícola e os incêndios intencionais reduzem cada vez mais seus refúgios. Mesmo assim, ela continua encontrando formas de se adaptar, estabelecendo suas tocas perto de zonas onde os insetos abundam, até mesmo nas margens de estradas ou cultivos. Quando a noite volta a envolver a Caatinga e os ecos do dia se dissolvem, a jaritataca inicia sua ronda silenciosa. Mal se ouve o ranger do solo sob suas patas, apenas um leve movimento entre as sombras. Discreta, eficiente e perfeitamente adaptada, continua a percorrer seu território com a paciência que caracteriza os verdadeiros sobreviventes do deserto brasileiro. 5. Seriema, Cariama cristata.
Entre os arbustos secos e os cactos retorcidos da caatinga, ergue-se uma figura que parece ter saído de outra era. De patas longas, olhar feroz e passo elegante, a Seriema, uma ave alta, de plumagem acinzentada e crista desgrenhada, caminha com a segurança de quem domina seu território. Em uma paisagem onde a água é escassa e a vida se esconde, ela avança com calma, observando cada canto, cada movimento. Seu andar lembra o dos antigos dinossauros, e não é uma comparação exagerada. Seus ancestrais compartilharam o mundo com eles. A Seriema, cujo nome científico é Cariama cristata, é uma das aves mais carismáticas e surpreendentes do bioma. Ao contrário da maioria das aves de rapina, ela não caça pelo ar. Prefere a terra firme. Caminha com passos longos, quase teatrais, inspecionando o solo em busca de presas. Sua dieta inclui insetos, pequenos mamíferos e, sobretudo, serpentes, que caça com uma mistura de inteligência e brutal eficácia. Quando encontra uma, ela a agarra com o bico e a golpeia repetidamente contra uma pedra, ou o chão endurecido até deixá-la imóvel. Em seguida, levanta. Apesar de sua aparência feroz, a Seriema não é uma criatura agressiva. Vive em casal ou em pequenos grupos familiares e é conhecida por seu canto poderoso e melodioso, um grito longo e ondulante que ressoa a quilômetros de distância. Nas manhãs frescas, sua voz se mistura com a do guariba, compondo a sinfonia natural da caatinga. Os moradores dizem que quando a Seriema canta, o dia será bom. Curiosamente, esta ave não depende da água para sobreviver. Obtém a umidade de que precisa de seu alimento e suporta temperaturas que fariam outras espécies definhar. Sua plumagem clara reflete o sol e suas longas patas a mantêm longe do calor do chão. É um exemplo perfeito de adaptação evolutiva. Um corpo projetado para resistir, mover-se e caçar na aridez. Além de seu valor ecológico como controladora natural de serpentes e pragas, a Seriema possui um papel cultural profundo. Sua figura aparece em canções, mitos e obras de arte populares do Nordeste brasileiro. Para muitos, ela representa a astúcia e a coragem, a inteligência que se impõe sobre o perigo. Quando o dia termina e o calor começa a ceder, ela busca refúgio nos arbustos ou empoleira-se em um galho baixo para passar a noite. De lá, contempla a paisagem com seu olhar inteligente, como uma sentinela das planícies áridas. Ao amanhecer, voltará a percorrer seu território, deslizando entre sombras e espinhos com a graça de quem pertence ao lugar desde sempre. Na caatinga, onde a sobrevivência é uma arte, a Seriema incorpora uma lição fundamental. A força também pode caminhar com elegância. Em cada passo firme e em cada canto ressonante, ela lembra ao observador que mesmo nos ambientes mais duros, a natureza não só resiste, também se expressa com beleza. 6. Veado catingueiro, Mazama guazoubira. No silêncio escaldante da caatinga, quando o ar se adensa e o sol cai como fogo sobre a terra, surge uma figura tímida entre os arbustos. Seus passos são suaves, seu olhar alerta. É o veado catingueiro, Mazama guazoubira, um pequeno cervídeo que aprendeu a arte de sobreviver onde a vida parece se render. Ao contrário de seus parentes das florestas úmidas ou das montanhas, este veado vive entre espinhos e secura. Não depende de pastos verdes nem de córregos de água abundantes. Em vez disso, alimenta-se de folhas secas, brotos duros e cactos, dos quais obtém a água de que necessita. Sua dieta, que poderia parecer pobre, é na verdade uma estratégia magistral de adaptação a um ambiente imprevisível. Sua pelagem, de tons marrons e cinzas, confunde-se com a paisagem árida. É sua melhor camuflagem contra os predadores. Ao menor ruído, ele para, tensiona os músculos e congela. Se a ameaça persiste, foge com uma agilidade surpreendente, saltando entre galhos secos e pedras com a precisão de um acrobata. Na caatinga, onde não há lugar para o erro, a discrição é seu escudo. Este veado não vive em grandes grupos. Prefere a solidão ou pequenas famílias formadas por uma fêmea e seu filhote. Seu caráter reservado o manteve longe da vista humana por séculos, o que explica por que ainda hoje se sabe tão pouco sobre seus hábitos.
Os pesquisadores que conseguem avistá-lo o descrevem como um animal cauteloso, silencioso e profundamente consciente de seu ambiente, capaz de detectar o perigo antes que ele se manifeste. Quando a seca extrema chega, o veado catingueiro demonstra sua resistência mais admirável. Pode passar longos períodos sem beber água, confiando na umidade que obtém dos alimentos. Seus rins são tão eficientes que retêm cada gota, um exemplo de perfeição fisiológica forjada pela necessidade. Essa adaptação o torna um dos poucos herbívoros capazes de sobreviver nas zonas mais secas do bioma. Sua presença, discreta mas constante, é uma prova de que a vida sempre encontra um caminho. Na imensidão ressecada da caatinga, sua figura leve desliza entre as sombras, lembrando que a verdadeira força nem sempre ruge. Às vezes, simplesmente caminha em silêncio. Durante o crepúsculo, quando o calor cede e os tons avermelhados cobrem a terra, o veado catingueiro se deixa ver por alguns instantes antes de desaparecer entre os arbustos. Sua silhueta se dissolve na distância, como uma ilusão. E, no entanto, ele permanece ali, resistindo a cada estação, a cada seca, a cada ameaça. O veado catingueiro é, em essência, uma lição viva de adaptação. Representa a humildade com que a natureza enfrenta o desafio da sobrevivência, sem dramas, sem violência, apenas com constância e sabedoria. Em seu olhar tranquilo se resume a história inteira da caatinga, um bioma que não se rende, que aprende, que, embora sua imagem seja frequentemente associada às montanhas andinas ou às selvas do continente, este grande felino também habita o coração árido do Nordeste brasileiro. Ali, entre cactos e rochas abrasadas pelo calor, cumpre seu papel ancestral, o de predador supremo. Sua mera presença impõe respeito. Com corpo ágil, musculoso e olhar penetrante, a puma concolor é uma caçadora de paciência e precisão. Na caatinga, onde os recursos são escassos e a água é um tesouro, cada movimento conta. A onça parda sabe disso e por isso avança com a calma de quem não precisa se apressar. Sua força não está na velocidade, mas no controle. Durante a noite, ela patrulha vastos territórios, seguindo trilhas quase invisíveis que só ela conhece. Suas presas favoritas são veados, tatus, roedores e grandes aves, embora não desdenhe o gado quando a caça é escassa, o que frequentemente a coloca em conflito com os habitantes rurais. Mas mesmo assim, a onça parda evita o confronto direto. É uma mestra do sigilo e da distância, um espectro que prefere observar antes de agir. Seu rugido é raro, quase nunca se ouve. Ao contrário dos grandes felinos do mundo, a onça parda não ruge, ela sussurra. Emite grunhidos suaves, como se a própria natureza lhe tivesse ensinado a se mover sem deixar rastro. E, no entanto, sua presença é sentida. As pegadas frescas na areia, uma presa recém-caçada, o silêncio repentino da mata, sinais de que o grande felino passou. No equilíbrio do bioma, a onça parda cumpre um papel essencial. Ela regula as populações de herbívoros e mantém a ordem natural da cadeia alimentar. Onde ela está, a biodiversidade floresce. Seu desaparecimento, por outro lado, desequilibra o ecossistema. Os animais pequenos se multiplicam, as plantas sofrem e a paisagem empobrece. Por isso, sua existência não representa apenas poder, mas também equilíbrio e saúde ecológica. Ainda assim, o maior desafio para este predador não vem da natureza, mas do ser humano. A perda de habitat e a caça por retaliação reduziram sua presença na região. No entanto, os programas de conservação e a expansão de áreas protegidas permitiram que, pouco a pouco, a onça parda volte a reconquistar seu território ancestral. Aqueles que tiveram a sorte de avistá-la a descrevem como uma sombra dourada entre os arbustos, um movimento fugaz que deixa para trás uma sensação de mistério. É o símbolo da força silenciosa, do poder contido, da vida que não precisa se mostrar para dominar. Assim, enquanto a lua cheia ilumina a caatinga e o vento levanta a poeira da noite, a onça parda segue seu caminho. Solitária, atenta, essencial. Em seu olhar se reflete o próprio espírito do bioma. Resiliente, indomável,
belo em sua crueza. Na cadeia da vida da caatinga, a onça-parda não é apenas a caçadora, mas também a guardiã. Seu silêncio mantém a ordem, sua presença impõe respeito, e sua persistência nos lembra que mesmo nos lugares mais duros, a vida selvagem sempre encontra uma forma de permanecer. 8. Teiu, Salvator Merianai. Sob o sol implacável da caatinga, quando a terra parece arder e o ar vibra como uma miragem, emerge um réptil que parece ter saído de outra era. Ele se move com lentidão calculada, seu corpo escamoso brilha sob a luz, e cada passo levanta uma nuvem de poeira. É o Teiu, Salvator Merianai, um gigante de mais de 1 metro de comprimento, uma mistura de força, curiosidade e astúcia. Em um bioma onde sobreviver é uma questão de engenho, o Teiu se tornou um verdadeiro oportunista. Ele come quase tudo o que encontra: frutas maduras, insetos, pequenos vertebrados, ovos de aves e até carniça. Este apetite insaciável o transforma em um limpador natural do ecossistema. Por onde o Teiu passa, a terra se renova. Ao remover o solo em busca de alimento, ele areja os terrenos, dispersa sementes e mantém os insetos sob controle. É, de certa forma, um jardineiro involuntário do deserto. Sua aparência impõe respeito. Com um corpo robusto, cabeça triangular e uma pele coberta de escamas pretas e brancas que refletem a luz, ele parece um pequeno dragão terrestre. Mas além de seu aspecto intimidante, o Teiu é um animal de hábitos tranquilos. Só se torna agressivo quando se sente encurralado, momento em que abre a boca, mostrando seus dentes poderosos, e emite um assobio que dissuade qualquer intruso. Uma de suas características mais fascinantes é sua inteligência. Diversos estudos demonstraram que o Teiu é capaz de reconhecer lugares, lembrar rotas e até mostrar a caça predatória. A perda de habitat e o tráfico ilegal de animais exóticos reduziram seu número em algumas regiões. No entanto, sua resistência natural e sua ampla distribuição permitiram que ele se mantivesse como um dos símbolos mais tenazes da vida na caatinga. O Teiu é também um lembrete da sabedoria evolutiva. Seu corpo, projetado para resistir ao calor e conservar a umidade, é uma obra-prima de adaptação. Cada escama, cada músculo, cada reflexo é pensado para sobreviver a um ambiente que não perdoa. E mesmo assim, em meio à aridez, este réptil encontra tempo para o descanso, a exploração e a curiosidade. Em seu andar sereno, resume-se a filosofia do bioma: adaptar-se, resistir, aproveitar cada oportunidade. O Teiu não luta contra a caatinga. Ele vive com ela, entendendo seus ritmos, seus limites e suas recompensas. E assim, este lagarto colossal continua sendo uma das criaturas mais surpreendentes do Nordeste brasileiro, uma peça essencial no delicado quebra-cabeça da vida no deserto. 9. Jiboia de Amaral, Boa Constrictor amarali. Na quietude da tarde, quando o calor começa a ceder e as sombras se alongam sobre o chão pedregoso da caatinga, algo desliza entre as rochas sem fazer o mínimo ruído. Não há pressa em seu movimento, apenas uma elegância antiga, quase hipnótica. É a jiboia de Amaral, Boa Constrictor amarali, uma das rainhas silenciosas do bioma. Poderosa, paciente e perfeitamente adaptada a esta paisagem de contrastes. À primeira vista, seu corpo parece uma prolongação do terreno. Os tons cinzas e marrons de suas escamas imitam a cor da terra seca e das pedras calcinadas pelo sol. Esta camuflagem é sua melhor arma. Permite que ela passe despercebida, tanto por suas presas quanto por seus possíveis predadores. Ela pode permanecer imóvel durante horas, até dias, aguardando a oportunidade exata. E quando o instante chega, age com precisão cirúrgica. A jiboia não morde para matar. Sua estratégia é o abraço letal. Com um movimento súbito e certeiro, ela se enrola ao redor de sua vítima, que pode ser um roedor, uma ave ou até um pequeno mamífero, e a asfixia lentamente. Não há ruído, não há sangue. Apenas o peso da força e da paciência. Uma vez terminado, ela engole sua presa inteira,
demonstrando uma capacidade digestiva tão surpreendente quanto intrigante. Seu papel dentro do ecossistema é fundamental. Ao controlar as populações de animais pequenos, ela mantém o equilíbrio ecológico e evita pragas que poderiam alterar a vegetação ou as plantações próximas. A jiboia é, portanto, uma guardiã discreta da ordem natural, uma caçadora que regula a vida sem necessidade de violência visível. Apesar de sua temida reputação, este réptil não representa uma ameaça para o ser humano. Ela prefere evitar o contato e, se for encontrada no campo, geralmente se retira sem atacar. Seu temperamento é surpreendentemente tranquilo, uma característica que lhe permitiu sobreviver por milênios em um ambiente hostil. No entanto, a superstição e o medo têm levado à caça desnecessária, reduzindo sua presença em algumas áreas da Caatinga. Quando o sol se põe e a noite cobre o deserto seco, a jiboia emerge com energia renovada. Seus olhos, sensíveis à mínima vibração, detectam o calor de suas possíveis presas. É então que o bioma se torna seu domínio. Nenhum movimento escapa à sua percepção. Cada respiração alheia, cada passo sobre a poeira, pode marcar o fim de uma espera paciente. Assim, entre sombras e silêncio, a jiboia de Amaral continua seu ciclo eterno: caçar, alimentar-se, descansar e voltar a desaparecer entre as rochas. Uma sombra que desliza entre a vida e a morte, entre o visível e o oculto. Um símbolo da paciência natural, que define este bioma de extremos, onde a sobrevivência é conquistada não pela rapidez, mas pela sabedoria de esperar o momento certo. December, periquito da Caatinga, Eupsitula cactorum. No meio da paisagem áspera da Caatinga, onde predominam os tons ocres e verdes opacos dos cactos e arbustos secos, surge um vislumbre de cor e vida. É o periquito da Caatinga, Eupsitula cactorum, um pequeno papagaio de penas verdes e rosto alaranjado que rompe o silêncio com sua algazarra inconfundível. Em um ambiente dominado pela austeridade, sua presença é uma explosão de alegria alada. Esta ave é uma das mais comuns e queridas do bioma. Ela se move em bandos barulhentos e perfeitamente coordenados, que cruzam o céu como flechas verdes, enchendo o ar com gritos agudos e contagiantes. Quando sobrevoam a encher a Caatinga de movimento, sua alimentação é variada, o que lhe permitiu adaptar-se com sucesso a um ambiente tão desafiador. Ele come frutas, sementes e flores, mas também sabe aproveitar as plantações humanas, o que às vezes o torna um visitante indesejado para os agricultores. No entanto, seu papel ecológico é crucial. Ao dispersar as sementes de cactos e outras plantas, ele ajuda a regenerar o bioma, mantendo viva a vegetação que sustenta outras espécies. Além de sua função ecológica, o periquito da Caatinga é também um símbolo de comunidade e resistência. Sua vida gira em torno do grupo. Come em grupo, dorme em grupo e foge em grupo. Essa união é sua melhor defesa contra os predadores. Ao menor sinal de perigo, um único chamado de alarme é suficiente para que todo o bando se eleve em um turbilhão de penas verdes e gritos ensurdecedores. No entanto, esta espécie também enfrenta ameaças. A perda de habitat e o comércio ilegal de aves reduziram suas populações em algumas áreas. Mesmo assim, sua adaptabilidade e seu espírito gregário permitiram que ele persista, mesmo nas paisagens mais transformadas pela ação humana. Onde há cactos e um pouco de sombra, o periquito da Caatinga encontra um lar. Assim, entre gritos e flashes verdes, esta ave diminuta continua a lembrar a todos que a Caatinga não é um deserto vazio, mas um território vibrante, cheio de engenho e cor. Em cada voo, em cada grito compartilhado, o periquito da Caatinga reafirma seu papel como o embaixador alado da esperança em um dos ecossistemas mais desafiadores do planeta. 11. Tatu-peba, Euphranctus sexcinctus. Entre os solos rachados da Caatinga, onde o calor parece derreter o horizonte, esconde-se um pequeno engenheiro do subsolo, o tatu-peba, Euphranctus sexcinctus. Embora seja mais comum que o célebre tatu-bola, nem por isso deixa de ser uma das criaturas mais intrigantes do bioma. Seu corpo, coberto por uma couraça de placas duras, parece uma armadura pré-histórica projetada para resistir a qualquer ameaça. O peba vive entre sombras e silêncios. Durante o dia,
Quando o sol está a pino e o ar queima, ele prefere refugiar-se debaixo da terra. Com suas fortes garras dianteiras, ele escava tocas profundas e frescas, verdadeiros refúgios térmicos que podem atingir vários metros de comprimento. Ali, o calor se dissipa, a umidade se conserva e a vida continua, mesmo quando a superfície parece inabitável. O mais curioso é que este pequeno escavador não é egoísta com suas construções. Frequentemente, outros animais da caatinga utilizam seus túneis. Raposas, serpentes, roedores e até aves terrestres encontram abrigo nas galerias do Tatu Peba. Assim, sem o pretender, ele se torna arquiteto de um ecossistema subterrâneo, onde diferentes espécies compartilham o mesmo teto de terra. Sua aparência desajeitada e seu andar cambaleante enganam. Sob essa aparência tranquila, esconde-se um animal resistente e surpreendentemente rápido. Quando se sente ameaçado, pode correr com agilidade ou enterrar-se em questão de segundos, desaparecendo diante dos olhos do predador. Se não houver tempo para fugir, ele confia em sua couraça, um escudo natural que o protege dos ataques mais ferozes. Ao contrário do tatu bola, o peba não consegue se enrolar completamente, mas sua carapaça flexível e sua musculatura poderosa lhe permitem resistir a golpes, mordidas e até tentativas de escavação por parte de outros animais. Sua estrutura corporal é um exemplo brilhante de adaptação, leve para se mover rapidamente, mas sólida o suficiente para suportar as duras condições do terreno. Além disso, seu papel na dinâmica do solo é vital. Ao cavar, ele remove camadas profundas de terra, facilitando a circulação do ar e a filtração da água. Essa ação, aparentemente simples, contribui para o ciclo de nutrientes e melhora as condições para a germinação de novas plantas. Em outras palavras, onde há tatus, a terra respira melhor. O peba também se destaca por seu comportamento curioso e sociável. Embora seja geralmente solitário, observou-se que alguns indivíduos compartilham tocas durante as estações mais frias ou secas, tolerando a presença de outros de sua espécie. Essa flexibilidade social, incomum entre tatus, demonstra que mesmo na austeridade do bioma, a cooperação pode ser uma estratégia de sobrevivência. Quando o amanhecer tinge de ouro os arbustos da caatinga, o tatu peba retorna à sua toca. Suas pegadas, quase circulares, desaparecem rapidamente sob a poeira. Ninguém o vê, mas seu trabalho continua em silêncio, sustentando o equilíbrio invisível da terra. O peba não tem a fama do tatu bola, nem o carisma das aves coloridas, mas sua 12. Rã do Nordeste, Pleurodema diplolister. Na caatinga, onde o calor pode se prolongar por meses e a terra racha até parecer pedra, há criaturas que fizeram do silêncio uma forma de vida. Entre elas, destaca-se uma mestra da espera, a rã do Nordeste, Pleurodema diplolister. Pequena, discreta e de tons terrosos, passa a maior parte do ano enterrada sob o solo, imóvel, aguardando o milagre da água. Durante a estação seca, quando a paisagem se transforma em um forno, a rã do Nordeste desaparece. Ela cava com suas patas traseiras até atingir uma camada de umidade e ali se fecha dentro de uma bolha de pele endurecida que evita a desidratação. Nesse letargo silencioso, pode permanecer meses inteiros, até mais de um ano, sem comer nem se mover. É um exemplo extremo de resistência biológica, um relógio natural, que só é ativado com a primeira chuva. E então, como se a vida despertasse de repente, o milagre acontece. As primeiras gotas atingem a terra. O ar se impregna de umidade e a caatinga ressuscita. Dos solos rachados emergem dezenas, centenas de rãs do Nordeste, todas ao mesmo tempo, respondendo ao chamado ancestral da água. Seu canto enche as noites, um coro ensurdecedor, que anuncia a breve e frenética temporada de reprodução. Em questão de horas, as poças e depressões do terreno se transformam em lagoas improvisadas, onde as rãs depositam seus ovos. A urgência é compreensível. A vida na caatinga não dá trégua. Esses corpos d'água desaparecerão em poucos dias, devorados pelo sol. Por isso, os girinos crescem a uma velocidade impressionante. Em menos de uma semana, completam sua metamorfose e abandonam a água,
prontos para enfrentar o próximo ciclo de seca. Este ritmo vertiginoso é a chave de sua sobrevivência. A rã do Nordeste não luta contra a aridez. Ela a espera e a aproveita. Sua estratégia é simples e genial: desaparecer quando a vida é impossível e multiplicar-se quando o ambiente o permite. Em cada geração, a espécie renova o pacto com o deserto, lembrando que mesmo os ambientes mais extremos guardam seu próprio compasso. A nível biológico, seu corpo é uma maravilha de adaptação. Durante o período de enterramento, ela reduz drasticamente seu metabolismo, parando quase completamente as funções vitais. Seus tecidos permanecem intactos graças a proteínas especiais que impedem a decomposição celular. Quando a umidade retorna, sua pele absorve a água e o organismo reativa sua maquinaria interna em questão de horas. É como se acionasse um interruptor invisível entre a vida e a latência. Os habitantes do Nordeste brasileiro conhecem bem esta diminuta criatura. Muitos garantem que seu canto anuncia com precisão o início das chuvas, como um relógio biológico do clima. Alguns até a consideram um símbolo de esperança. Quando a rã canta, a terra renasce. E é verdade. Sua aparição coincide com a transformação repentina da paisagem. Os cactos reverdecem, os insetos brotam, os pássaros voltam a aninhar. Tudo parece coordenar-se com o seu regresso. Nessa sincronia perfeita, a rã do Nordeste cumpre um papel essencial. Alimenta répteis, aves e pequenos mamíferos, reintegrando-se ao ciclo vital que ela mesma ajuda a reativar. A rã do Nordeste encarna a sabedoria da espera. Essa estratégia ancestral que permite à vida resistir ao impossível. Em um mundo que corre, ela ensina a importância de parar, de escutar os ritmos profundos da natureza. Porque na Caatinga, onde a paciência é a forma mais pura de coragem, este pequeno anfíbio lembra que a sobrevivência é, acima de tudo, uma arte de sincronia com o mundo. 13. Gato mourisco, Erpailurus jaguarundi. Nos dias luminosos da Caatinga, quando o sol parece afugentar quase toda forma de vida, um caçador silencioso percorre os arbustos. Sua figura é esguia, seu movimento fluido, quase serpenteante. À primeira vista, poderia ser confundido com uma doninha, mas seu olhar denuncia outra natureza. É o gato mourisco, Erpailurus jaguarundi, um dos felinos mais enigmáticos e menos conhecidos da América do Sul. Ao contrário da maioria dos gatos selvagens, o mourisco prefere a luz do dia. Enquanto outros caçadores descansam sob a sombra, ele patrulha as clareiras do bioma com passo ágil e calculado. Este hábito diurno lhe dá uma vantagem única: menos concorrência e mais oportunidades de encontrar presas distraídas pelo calor. Seu corpo, longo e flexível, é projetado para deslizar entre a vegetação baixa e perseguir com precisão cirúrgica suas vítimas: pequenas aves, roedores e lagartixas. O gato mourisco é também um mestre do sigilo acústico. Ele emite sons tão suaves que mal são perceptíveis, mas quando se comunica, seu repertório surpreende. Mia, assobia, ronrona e até solta guinchos que se assemelham ao canto de certas aves. Este talento vocal o ajuda a se confundir com seu ambiente ou a se comunicar com outros indivíduos à distância. Ao contrário da onça-parda, seu parente maior, o mourisco não depende de grandes presas nem de extensos territórios. Sua dieta flexível permite que ele se adapte às condições mais duras do bioma. Se o alimento é escasso, ele se contenta com insetos ou répteis pequenos. Se a caça é abundante, pode alimentar-se de coelhos silvestres ou iguanas. Essa versatilidade alimentar é a chave de seu sucesso em um ambiente tão imprevisível quanto a Caatinga. Não é raro vê-lo deslocar-se perto de rios temporários ou áreas rochosas, onde encontra tanto presas quanto refúgio. Embora seja um animal solitário, ele tolera a presença de outros felinos em seu território, desde que haja espaço e comida suficientes. Ele se move com discrição, sem conflitos, cumprindo um papel ecológico vital: controlar populações de roedores e aves pequenas, equilibrando assim as dinâmicas do ecossistema. Apesar de sua discrição,
O gato mourisco tem sido vítima da incompreensão humana. Por muito tempo, foi perseguido por superstição, ao ser confundido com predadores de galinheiro ou animais malignos. No entanto, hoje ele é reconhecido como uma peça essencial do equilíbrio natural. Seu desaparecimento provocaria um aumento de pragas e alteraria a cadeia trófica do bioma. Além de seu papel ecológico, este felino encarna uma beleza sóbria, sem extravagância. Não tem as manchas da jaguatirica, nem o porte majestoso da onça parda, mas sua elegância reside na simplicidade. É um animal que não precisa chamar a atenção para dominar seu ambiente. Cada movimento seu é medido. Cada pausa tem um propósito. Quando a tarde começa a cair, o gato mourisco para. Observa o horizonte e se perde entre os arbustos, com a mesma discrição com que apareceu. Sua presença deixa uma sensação de mistério, como se fosse uma sombra que o deserto engendra e reclama a cada dia. Na Caatinga, onde a vida se expressa em extremos, o mourisco representa a inteligência silenciosa, a astúcia sem arrogância, a adaptação sem ruído. Um felino que caça quando ninguém mais o faz e que demonstra, mais uma vez, que a sobrevivência pertence àqueles que sabem ler os ritmos ocultos da natureza. 14. Cascavel do Nordeste, Crotalus duriçus cascavela. No coração ressecado da Caatinga, onde o vento move a poeira e o silêncio domina a paisagem, um som inconfundível rompe a calma. Um chocalho seco, metálico, insistente. É a voz de advertência da cascavel do Nordeste, Crotalus duriçus cascavela, uma das criaturas mais temidas e também mais fascinantes do bioma. Seu chocalho não anuncia o ataque, mas sim a prudência. Um lembrete de que o respeito é a melhor forma de convivência entre espécies. Esta serpente, de corpo robusto e pele mosqueada em tons arenosos e marrons, confunde-se com o solo. Sua camuflagem é tão perfeita que pode passar despercebida mesmo a poucos passos de distância. Ela prefere os terrenos secos e pedregosos, onde desliza com elegância e precisão, caçando pequenos roedores, aves e lagartos. Mas, ao contrário da fama que carrega, a cascavel não busca conflito. Seu instinto não é atacar, mas advertir. Só quando se sente ameaçada, ativa seu famoso instrumento sonoro. O chocalho formado por anéis de queratina na ponta de sua cauda, que vibra com um ritmo tão rápido que parece um trovão em miniatura. Seu veneno, no entanto, é tão potente quanto complexo. Contém uma mistura de toxinas que afetam o sistema nervoso e muscular de suas presas, provocando uma morte rápida e eficiente. Mas o mais surpreendente é que esse mesmo veneno despertou o interesse da ciência moderna. Pesquisadores brasileiros descobriram em seus componentes moléculas com potencial medicinal, úteis para o desenvolvimento de analgésicos, tratamentos neurológicos e até terapias contra o câncer. A serpente que durante anos foi símbolo de medo, poderá no futuro tornar-se fonte de cura. Quando não está caçando, a cascavel busca refúgio sob rochas, troncos caídos ou tocas abandonadas, frequentemente as do tatu-peba. Ali passa as horas mais quentes do dia, saindo apenas ao entardecer ou durante a noite, quando o ar se torna respirável. Seu deslocamento é hipnótico, uma ondulação suave e silenciosa, sem que se entenda que seu desaparecimento deixaria um vazio perigoso no ecossistema. Quando a noite cobre a Caatinga e as estrelas refletem o brilho de suas escamas, a cascavel se move entre as sombras, caçando sem ruído, respirando no compasso do vento. É um símbolo de poder e equilíbrio, uma figura que encarna a fronteira entre o medo e a admiração. Em seu veneno, a ciência. Em seu som, sabedoria. A cascavel do Nordeste representa a dualidade essencial da natureza. Perigosa sim, mas necessária. E enquanto seu chocalho continuar vibrando entre os arbustos, a Caatinga se lembrará de que mesmo os seres mais temidos podem ser guardiões silenciosos da vida. 15. Carcará, Caracaraplancus. Nos céus ardentes da Caatinga, uma silhueta escura se recorta contra o sol. Não voa com a elegância do falcão, nem com a solenidade do condor. Seu voo é firme, calculado, quase desafiador. É o Carcará, Caracaraplancus,
Uma ave de rapina, de olhar astuto e espírito indomável, símbolo vivo da resistência do Nordeste brasileiro. O carcará não teme o vazio nem o fogo do meio-dia. Enquanto outras aves procuram sombra, ele patrulha os céus abertos em busca de oportunidades. Porque se há algo que define esta criatura, é sua inteligência oportunista. Não é um caçador puro, nem um simples necrófago. É ambos ao mesmo tempo. E essa dualidade o torna um dos animais mais adaptáveis da caatinga. Sua dieta abrange tudo o que o ambiente lhe oferece: pequenos répteis, insetos, roedores, ovos, frutos e até restos de animais mortos. Onde outros não sobrevivem, o carcará prospera. Sua aparência impõe respeito. Com sua plumagem escura, peito claro e cabeça coroada por um bico poderoso, ele lembra um soldado antigo vigiando o horizonte. Quando caminha pelo chão, porque sim, ele também caminha, o faz com uma segurança quase teatral, observando cada canto com a precisão de um estrategista. Suas patas fortes lhe permitem percorrer longas distâncias entre arbustos, procurando qualquer oportunidade alimentar. Essa mistura de voo e passo firme o torna um explorador completo do bioma, dominando tanto o ar quanto a terra. Mas, além de sua habilidade para sobreviver, o carcará é um símbolo cultural profundamente enraizado no imaginário do Nordeste. Seu nome ressoa em canções, lendas e ditos populares. Ele representa a coragem do povo que habita essas terras secas, a capacidade de resistir com engenho, de avançar apesar da escassez. Os camponeses o observam como um espírito livre, um emblema de dignidade e astúcia em um mundo onde a natureza testa cada sopro de vida. Entre as curiosidades que mais fascinam os ornitólogos está seu comportamento social. Diferente de muitas aves de rapina solitárias, o carcará pode formar casais estáveis ou pequenos grupos familiares que cooperam na busca por alimento. Ele também demonstra uma surpreendente capacidade de aprendizado. Já foi visto usando seu bico e suas garras com precisão para abrir cascas duras ou para manipular presas escondidas sob pedras. Alguns indivíduos até seguem incêndios naturais ou provocados, esperando que as chamas revelem insetos e pequenos animais que fogem do fogo. Em outras palavras, o carcará entende a paisagem e a aproveita com uma inteligência prática. Seu canto é outro de seus traços distintivos. Um som rouco, áspero, quase zombeteiro, que parece anunciar sua presença antes que ele apareça no céu. Na imensidão seca da caatinga,